Povo gaúcho, povo missioneiro. Estamos às vésperas de comemorar, entre aspas, o Dia do Trabalho, o Dia Internacional do Trabalhador. Mas a pergunta que fica no ar neste momento trágico, porque passamos na República Federativa do Brasil, momento trágico político, econômico, social, de ética, moral, econômico. Temos o que comemorar em relação ao trabalho, ao trabalhador, à força produtiva da nação. Temos alguma coisa a comemorar. Mais de 12 milhões de desempregados. E se você ler as manchetes dos jornais, os comentários, as resenhas, as notícias, olhar os programas de televisão, escutar no rádio o que se fala no parlamento, no executivo, até no judiciário, em outros segmentos sociais, parece que todo esse problema deste momento dantesco que vivemos é culpa do aposentado, é culpa do salário mínimo, é culpa do trabalhador, das conquistas trabalhistas, é culpa do cidadão menos favorecido, é culpa e culpa e culpa de quem nem tem culpa, de quem não tem nenhuma culpa de nada. Outros argumentos, outro viés dessa discussão não é pauta. E só para não fazer conversa comprida, lucro dos bancos em 2018 foi o maior da história. Jornal do Comércio, 14 de abril. O diretor de fiscalização do Banco Central, Paulo Souza, afirmou que o lucro líquido registrado pelos bancos ao fim de 2018 é de 98,5 bilhões líquidos. O maior lucro líquido da história em termos nominais. Ele afirma ainda que as instituições bancárias somam hoje, no Brasil, um patrimônio líquido de 800 bilhões líquidos. Vocês acreditam que tem crise, que tem falta de dinheiro no Brasil? Não existe falta de dinheiro. A Casa da Moeda fabrica um teto de dinheiro e continua fabricando o mesmo por ano.
O que existe no Brasil, meus queridos amigos, é uma brutal concentração de renda. 85% da renda nacional fica nas mãos de 15% da população. E, de repente, por interesses escusos, os dinheiros somem para os paraísos fiscais. E aí a culpa é do aposentado, aí a culpa é do trabalhador, a culpa é do salário mínimo. Então, não temos o que comemorar. A reforma trabalhista é a solução encontrada para resolver os problemas econômicos da nação. Dá para dar risada, né? Ou chorar, ou dar risada, né? Tirar o aumento real do salário mínimo, que lhe dava um pouquinho de gordura ali, um pouquinho mais de recurso, é o problema do Brasil. Esse é o grande problema. O aposentado, que gasta quase tudo que ganha em remédios, é a grande desgraça da nação, é o grande problema da economia da nação. Agora, uma concentração brutal de renda dessas, 95,5 bilhões líquidos na mão de meia dúzia de gente, não é problema nenhum. E agora vem a reforma da Previdência para acabar com o resto das perspectivas de um pouco de melhoria de vida da qualidade do miserável do trabalhador brasileiro. Porque estes são os culpados de tudo. Então, nesse programa de hoje, eu vou lhes pedir uma grande e especial gentileza. Na sequência deste programa, eu vou postar no telejornalismo de hoje 2 vídeos, 2 manifestações a respeito da reforma da Previdência. Uma é de Alessandro Malon, do Rio de Janeiro, e outra é um documento da Procuradoria da Fazenda Nacional. 2 vídeos. Este da Procuradoria da Fazenda Nacional revela que estes bancos aí, ó, que faturam bilhões líquidos, junto com outros segmentos bilionários que ficam com 85% da renda nacional, devem para a Previdência Pública 400 bilhões. Isso não é problema. Isso ninguém cobra. Isso pode ficar assim, não tem problema nenhum. O culpado é o trabalhador, é o salário mínimo e o aposentado. 400 bilhões. Estes grandes que não sabem onde é que enfiam mais o dinheiro devem para a Previdência. Assista os 2 vídeos a seguir. Por ordem, Alessandro Malon, do Rio de Janeiro, fala sobre as barbáries que estão propondo com a reforma da Previdência para acabar com a tua qualidade de vida, com a tua perspectiva de vida razoável. Ouçam! E depois, um documento da Procuradoria da Fazenda Nacional que denuncia a dívida astronômica de 400 bilhões, quem é que deve. E depois que vocês ouvirem, tirem as suas próprias conclusões. Segue os vídeos e até o próximo telejornalismo. Um abraço gaúcho e um abraço de